Bom, eu acho que foi tempo disponível já para quem iria entrar e entrar, tá? A gente vai dar seguimento para não atrasar muito os afazeres de vocês. O áudio tá bom? Alguém me confirma? Tá conseguindo ouvir bem? O áudio tá bom. Ótimo. Então, a gente vai dar início. Esse é o último encontro previsto na nossa capacitação aí voltada para o paciente neurocrítico, tá? Essa agora vai ser da parte de nutrição, um dos nossos pilares do tratamento do paciente neurocrítico. E a gente vai fazer algumas recomendações, né, e buscar com essa aula objetivar melhorar um pouco mais o tratamento desses pacientes. Eventualmente a gente vai programar outros temas para a gente continuar a aproveitar essa leva de educação continuada que a gente está fazendo. Então vamos tentar preparar outros temas para dar seguimento, tá bem? Então, começando aqui. A nossa ideia desse tratamento é entender quais são as consequências e qual o papel da nutrição nessa população específica, né, no paciente neurocrítico, que está com um AVC, que está com TCE, que está em processo de morte cefálica, com hipertensão intracraniana. Então, a gente vai observar algumas situações aqui, algumas recomendações do que a gente pode fazer e do até onde a gente pode ir com esses pacientes, tá? Sempre que eu faço uma aula de nutrição, eu gosto de trazer esse artigo. Esse artigo é um artigo sobre desnutrição no ambiente hospitalar, que é o IBRA-Nutri. Ele observou em várias populações do país, inclusive aqui em Maceió a gente participou lá com a Santa Casa, mostrando que a maioria dos pacientes, mais de 50% dos pacientes que estão internados no hospital, eles têm em maior ou menor grau um nível de desnutrição. E quando a gente olha a população neurológica, metade desses pacientes, e aí junto de outras condições, metade desses pacientes vai ter desnutrição. Então, é uma população de risco, é uma população que a gente precisa ter atenção, porque essa condição por si só, isolada, representa, no mínimo, uma permanência hospitalar aumentada, se não com impacto de infecção e mortalidade. Então, o paciente neurocrítico que vai chegar para a gente é um paciente com risco de desnutrição ou, muitas das vezes, até em 50% dos casos, já desnutrido, com a necessidade de ter um suporte nutricional especial, né? As nossas recomendações aqui que vão guiar nossa prática clínica são os guidelines da Sociedade Americana, Europeia e Brasileira. A gente tem aqui a Braspen, que tem um módulo só de paciente neurocrítico, então a gente consegue fazer um ajuste ou usar eles como guia para a nossa prática, né? E para iniciar, eu vou fazer uma chamada para a equipe médica, né? Então, a importância do tema para a gente. Boa parte da nossa falha de nutrição está numa nutrição prescrita, mas que não foi recebida. E quando a gente busca entender por que essa nutrição não foi recebida, a gente tem uma associação elevada com a ordem médica. Então, teve uma ordem médica para parar a nutrição, e aí os pacientes recebem menos nutrição por causa dessa ordem. E a gente tem que entender se essa ordem foi bem embasada ou não foi bem embasada. Então, a gente tem que buscar entender os motivos para essa suspensão e se isso foi adequado ou não. E o que esse trabalho mostra é que geralmente isso acontece de forma inadequada, por causa de uma baixa capacitação da equipe médica de entender ou as necessidades nutricionais ou o funcionamento da terapia interal, parenteral e as indicações para esses pacientes. Então, quando a gente vê o paciente que teve prescrito e recebido, né, o que ele prescreveu, ele recebeu de nutrição, a gente tem uma associação linear positiva com a saída dos pacientes da UTI, por exemplo.
Então, nesse estudo, quanto maior a adequação da dieta, quanto mais eu conseguia entregar aquilo que foi programado para esse paciente, menos tempo esses pacientes ficavam em UTI. Quando a gente vai olhar no nosso ensino médico, de maneira geral, aqui é um estudo americano, mas pode muito bem se aplicar ao brasileiro. A gente tem que muito poucas escolas médicas têm nutrição como disciplina da formação médica, e quando tem, a maior parte é opcional, e quando é opcional, só 6% dos alunos escolhem essa disciplina. Então, isso é um dado de escolas médicas americanas. Quando a gente fala no Brasil e no mundo, né, esses trabalhos mostrou na Escandinávia, metade dos médicos tinham dificuldade para fazer um cálculo de nutrição parenteral. Aqui esse número seria muito maior. Aqui, uma quantidade baixa, 1/4 dos médicos se sentiam confortáveis de prescrever uma parenteral na prática clínica. E aqui no Metropolitano, por exemplo, como a gente não tem equipe de nutrição parenteral, equipe médica, essa prescrição cabe ao médico plantonista, né? E no Brasil, especificamente na nossa condição, apenas 1/5 dos intensivistas conseguiam responder questões sobre indicação e manejo da nutrição. Então, a gente tem uma falha aqui específico da nutrição enteral, mas a gente vê da parenteral, mas a gente vê que na nutrição, de maneira geral, a gente tem uma falha de capacitação da equipe médica, né? A gente tem uma falha de conhecimento aqui que causa prejuízo para o paciente. Então, uma das nossas ideias é tentar reduzir esse ponto, né? E aí, qual que é a consequência disso, né? A consequência disso, de uma prescrição nutricional mal feita ou interrompida com frequência sem indicação, é um déficit energético negativo. Então, esses pacientes vão receber menos calorias do que eles precisam e, mais importante, menos calorias do que a demanda metabólica dele. Então, eles vão fazer esse balanço de energia negativo. E os pacientes com esse balanço negativo, quando a gente olha a complicação, esses que têm um balanço negativo vão ter uma incidência maior de complicação, né? Tanto de síndrome de desconforto, sepse, falência renal orgânica, e os cirúrgicos, um índice maior de reoperação, né? De reincidência, né? De necessidade de voltar para a sala cirúrgica. Então, a gente entende que é uma condição importante para a nossa população e que tem dos neurocríticos de maneira geral e que tem uma falha que a gente precisa corrigir, né? Todo paciente com a necessidade de nutrição, a gente precisa avaliar risco e prognóstico. Então, para a gente que está na UTI, eu sempre trago essa ferramenta de triagem como uma ferramenta de escolha, que é o Nutrix Score. É uma ferramenta que a gente consegue ver, inclusive, uma associação com os índices prognósticos da UTI. Então, além dele dizer para mim se o paciente tem ou não risco nutricional, eu consigo fazer uma avaliação prognóstica, que o Nutrix é essa cor mais marcada, e com a boa correlação com os outros marcadores prognósticos da UTI. Então, tanto eu vejo se o meu paciente precisa de nutrição, como eu vejo o nível de gravidade que esse paciente vai ter, e aí eu consigo selecionar qual paciente tem mais chance de morrer, mais risco de morrer pelo score nutricional e o que tem menos risco de morrer, né? E aí eu consigo fazer uma terapia mais individualizada. Para o nosso paciente que tem um déficit aqui, que tem uma condição neurológica, a gente vai ter alguns preditores independentes aqui. O paciente que interna, por exemplo, com um AVC, o risco de malnutrição, né, o risco de desnutrição, é um preditor independente de mortalidade e de tempo de internação hospitalar. Então, chega um paciente com AVC desnutrido, quanto maior o grau de desnutrição, maior o risco relativo dele ter um evento óbito. Da mesma forma, quanto maior o risco de desnutrição, quanto maior a desnutrição desse paciente, maior é a chance desse paciente passar mais tempo no hospital. Então, são pacientes que devem ser sinalizados como de alto risco para evento adverso, né? Então, o paciente com um evento neurológico, ele tem uma demanda especializada, né? Então, quando que eu vou iniciar aqui a minha dieta para esse paciente? Ele chegou para mim, um paciente neurocrítico, foi admitido na UTI, está a princípio em dieta zero. Quando é que eu vou iniciar a nutrição dele, né?
A gente tem os estudos de maneira geral para todo paciente na UTI. Esses estudos incluem a população neurológica, né, mostrando que a nutrição enteral precoce tem benefício para esse paciente, tanto de mortalidade quanto de infecção. Então, a gente deveria iniciar já nas primeiras 24, 48 horas a terapia nutricional enteral aqui, se ele não tiver viabilidade oral, para esses pacientes. Então, a nossa primeira meta é iniciar precoce o mais cedo possível para garantir aqui esse benefício para esses pacientes. Mas o paciente com uma sequela neurológica, ou que está com um evento agudo ali, por exemplo, o paciente com TCE, ou o paciente com AVC também vai se comportar de forma semelhante, a gente tem uma outra questão, além dessa indicação do paciente crítico de maneira geral. O paciente com TCE, ele vai sofrer um hipermetabolismo aqui e aumentar a quantidade de gasto energético cerebral. Então, o paciente ele pode chegar a ter um aumento de 200% do consumo energético desse cérebro do paciente por essa inflamação. E aí até uma resposta até exacerbada, né, uma resposta patológica desse evento agudo é esse aumento de consumo de energia. Então, vai ter um consumo elevado de oxigênio e um consumo elevado de calorias. Então, a gente precisa garantir que esse cérebro inflamado tenha substrato para conseguir metabolizar, né, para atender essa demanda metabólica dele. E aí, quando a gente fala específico do paciente com TCE, a gente vai ter vários guidelines fazendo recomendações diferentes, né? Mas aqui, a gente tentar chegar na meta basal, né? Na meta calórica basal, pelo menos até o 5º dia aí, o mais tardar no 7º dia. Então, a gente vai começar precoce, tentar atingir a minha meta calórica até o 5º ou 7º dia, depois da injúria, para conseguir diminuir, ter esse benefício de mortalidade, né? E aí, o que a gente quer, e aí veja que esse prazo não é um prazo imediato, ajusta junto com as outras metas do doente crítico, então a gente sempre tem essa recomendação de aumentar o aporte calórico em rampa, né? Mas especialmente para o neurocrítico, nos primeiros dias, o nosso objetivo não é ofertar calorias pela meta calórica. Então, nas primeiras 24, 48 horas, a gente não quer alimentar para nutrir, de fato. A gente quer alimentar para fazer uma modulação catabólica desses pacientes. Então, quando a gente analisa aqui os pacientes que receberam a nutrição enteral precoce, os pacientes que tinham TCE nesse trabalho, eles tinham uma regulação para baixo, né, uma down regulation, tanto de hormônios tireoidianos, quanto testosterona, quanto a resposta catabólica anormal, né, desse organismo danificado. E isso tinha aqui com uma correlação, né, um P com relevância estatística para esses hormônios. Então, o que ele tem, na verdade, é uma resposta inflamatória exacerbada ao trauma, e a gente quer controlar essa resposta, e uma das ferramentas é a nutrição enteral precoce. Então, por exemplo, o paciente que fez um AVC catastrófico, que está evoluindo ali com ME, a nutrição enteral precoce possivelmente vai ganhar tempo para a gente, controlando essa resposta metabólica, para eu conseguir dar um suporte, fazer as medidas iniciais para tentar reduzir pressão intracraniana ou uma abordagem cirúrgica nessas próximas 48 horas. Então, vou conseguir controlar, né, ou modular essa resposta catabólica. E essa é a nossa principal indicação, né, o nosso principal objetivo com a nutrição enteral precoce desses pacientes. E aí depois, até o finalizar da primeira semana, que a gente vai tentar chegar numa meta calórica para eles. Então, isso é um ponto de atenção para a gente, né? Quando a gente fala aqui do efeito dessa nutrição precoce, qual que é o nosso benefício, e a gente vai ter uma noção curiosa. O paciente aqui que ele não tinha uma doença severa, tinha uma baixa pressão intracraniana, um nível de mortalidade já baixo. Quando eu nutri ele precoce, não tive grandes diferenças de mortalidade entre o grupo que nutriu e o grupo que não nutriu. Quando a gente vê o paciente que já tem uma
pressão intracraniana já elevada, com o monitor, eu sei que ele está com hipertensão intracraniana e é uma mortalidade maior, a nutrição precoce teve um ganho aqui de redução de mortalidade. Então, os que não eram nutridos, aqui o grupo que não era nutrido morreu 25% da população e o grupo que foi nutrido morreu 12%, com um P significante. Então, quanto maior a gravidade, mais benefício eu tenho de fazer essa nutrição precoce, né? Especialmente, então, pressão intracraniana alta, por exemplo, não deve ser de forma alguma um contraindicador à dieta por si só. Inclusive, eu vou ter benefício tanto naquela modulação catabólica e, por consequência, uma modulação inflamatória, e eu posso até segurar um pouco essa hipertensão intracraniana, reduzindo o edema secundário dessa resposta inflamatória. E a nossa população específica do metropolitano, curiosamente, né, que é o paciente que eu não consigo saber se ele tem ou não hipertensão intracraniana, aqui ele vai ter uma mortalidade mista, né, intermediária, então vou ter aqui incluído pacientes com hipertensão intracraniana e pacientes sem hipertensão intracraniana, mas esses pacientes, justamente que eu não consigo monitorar nem fazer uma terapia mais direcionada, são os que mais vão se beneficiar de uma nutrição enteral precoce. Então, com a redução aqui, um P de 0,004 de relevância estatística para a redução de mortalidade dos pacientes que eu nutri precocemente. Então, esse benefício de modulação inflamatória é o que vai trazer maior segurança, né, e maior ganho para o nosso paciente. E, de maneira geral, quando eu vou iniciar, a gente sabe que a nossa via preferencial é a enteral, então vou começar a nutrição enteral o mais fisiológico possível, né? A gente sabe que a nutrição enteral versus a parenteral aqui, a gente tem um preditor independente de risco aumentado de infecção com a nutrição parenteral. Então, de maneira geral, se eu não tiver contraindicações, ele vai iniciar a nutrição por via enteral e aí a parenteral vai ficar para um segundo momento, para complementar, né? Quando que eu tenho aqui um início específico para o paciente com AVC, e aqui não necessariamente é o paciente que ficou na UTI, né? O paciente que está lá na unidade de AVC, ou o paciente que ele chegou na UTI e está em diversos níveis de gravidade. Então, eu tenho aqui a mesma condição, preferencialmente até as primeiras 24 horas, não retardar mais de 72 horas para iniciar essa nutrição. O paciente com a TCE recebe uma recomendação semelhante, então todos os pacientes vão ter uma recomendação de iniciar precocemente a minha nutrição. Aqui, claro, o TCE como um estado mais grave, sendo condicionado a uma ressuscitação hemodinâmica adequada, caso ele chegue com outros fatores de instabilidade, né? Após ressuscitado, sem contraindicações ao início da nutrição. Isso é uma coisa importante para a gente. Então, na nossa condição, o paciente chegou com AVC, foi entubado, estabilizou, precisou iniciar a nora, está com a noradose baixa, estabilizou a pressão, não há contraindicação ao início da nutrição. Vai ter o benefício que a gente está vendo aqui para esse paciente. E, especificamente, essa questão dos vasopressores e da ventilação mecânica, a gente tem alguns trabalhos mostrando esse benefício, né? Então, os pacientes, mesmo que estão com ventilador mecânico, mesmo que estão com droga vasoativa, quando eu inicio a nutrição enteral precoce, eles vão ter um benefício de sobrevivência. Então, eu melhoro a mortalidade do meu paciente por iniciar essa nutrição precoce. E aí, assim, qualquer droga? Não. A gente sabe já do doente crítico, de maneira geral, que a gente tem um nível de droga vasoativa que a gente pode tolerar. Então, a gente tem aqui o Nutrivad, que observou as complicações do paciente com droga vasoativa. Então, a gente tinha pacientes nas primeiras 48 horas até com a dose alta de nora, de 0,71, mas, de maneira geral, ficou em torno de 0,29. E, a partir desse ponto que a gente observa mais complicações do paciente com relação à segurança da nutrição enteral. Então, os pacientes, a partir dessa dose, já é uma dose que não seria tão recomendada, de acordo com o Nutrivad, né, a gente continuar a nutrição enteral desses pacientes. Então, ali entre 0,25 e 0,3, abaixo disso é uma dose segura, não tenho contraindicação a iniciar. E aqui lembrar, esse é um ponto importante quando a gente trata de paciente neurocrítico, porque tem essas doses de noradrenalina, está sendo usado no contexto de choque, né? Então, a nossa restrição é por uma
uma previsão, né, uma perspectiva de que esse paciente, pelo choque, ele vai ter também uma má perfusão gastrointestinal que vai gerar intolerância à dieta. Mas o paciente neurocrítico tem condições que eu vou usar droga vasoativa fora do contexto de choque. Por exemplo, o paciente com HSA, paciente com vasoespasmo. Então, vai ter condições que eu vou precisar levar esse paciente para uma meta de PAM mais alta para garantir perfusão cerebral. E isso significa que não tem nenhum problema de perfusão em outros órgãos. Então, mesmo que eu tenha doses altas de noradrenalina em um paciente com HSA, por exemplo, isso não contraindica dieta. A única contraindicação à droga vasoativa com o paciente crítico é se a intenção dessa droga vasoativa for para tratar um estado de choque. Em outra condição, eu não preciso suspender ou reduzir a nutrição enteral, a menos que, assim, você chegue em nível muito alto, né, 1 micrograma quilo minuto, que aí eu vou entender que a vasoconstrição periférica está tão alta que pode estar afetando também, tá fazendo vasoconstrição esplâncnica também, e aí eu teria risco. Mas, de maneira geral, faixas de dose acima de 0,3 para essa condição, né, condição de meta de PAM, ainda é seguro para a minha nutrição. Não tenho que me preocupar com risco de complicação, tá? Então, isso é importante. E aí, quanto que eu inicio? Quando que eu vou iniciar a dose, essa dose da nutrição? Quanto que eu tenho que fazer de calorias, de proteínas para esses pacientes? De maneira geral, a gente sabe que os pacientes da UTI, a gente vai usar a fórmula de bolsa aqui, inicialmente com 15 a 20 calorias, e progredir para 25 a 30 até o 7º dia. Então, mais ou menos aquele mesmo contexto lá da nutrição do paciente com TCE, que a gente viu agora há pouco, e com a calorimetria indireta, se a gente tiver, a gente vai iniciar com 50% a 70% do gasto energético e progredir até 100% a partir do 4º dia. E proteínas, 1,2 inicialmente, e progredir até 2 gramas por quilo de peso nos próximos dias, né? Quando a gente fala especificamente do AVC, a gente tem que não muda muita coisa. A gente tem aquela recomendação, a mesma recomendação aqui, tanto para calorias pela fórmula de bolso, quanto para calorimetria indireta. Uma recomendação um pouquinho maior de proteínas, então a gente vai iniciar com 1,5 de proteínas. E uma recomendação para pacientes obesos, né? O paciente obeso a gente vai fazer menos calorias, se eu considerar o peso ideal, ou se ele tiver um IMC acima de 50, em vez do peso real, eu vou considerar o peso ideal desse paciente e eu faço uma meta de 25 quilocalorias por dia. E uma proteína maior, né? Eu vou fornecer de 2 a 2,5 gramas por quilo de peso para esse paciente. O paciente com TCE não muda muita coisa. Nossa oferta podem chegar aqui, dependendo do hipercatabolismo, né? Se eu entendo que esse paciente com TCE está aumentando o catabolismo cerebral, posso chegar até 40 quilocalorias por quilo desse paciente para eu conseguir suprir essa demanda do hipercatabolismo. E uma proteína que tem uma margem para a gente fazer até 2,5 gramas de proteína por quilo por dia, né? Um contexto que a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente tem algumas fórmulas específicas que têm benefício em pacientes com TCE, né? O paciente neurocrítico pode ter benefício de algumas fórmulas e alguns imunonutrientes, a gente vai ver um pouco mais para frente. De maneira geral, a gente tem alguns estudos tentando mostrar que mais proteína para o paciente crítico é benéfico, sem grandes benefícios. E a gente tem estudos indo na direção contrária, né? Então, a gente tem o Nutriré 3, que mostrou que na fase aguda, na fase hiperaguda, a gente tem benefício para esse paciente se a gente segurar a mão. Se a gente fizer aqui uma quantidade menor, nesse caso aqui eles foram bem intensos na redução, nos primeiros 7 dias eles fizeram 4 calorias por quilo, ou 7 calorias por quilo e 0,2 de proteína por quilo, mas eles viram um benefício aqui de mortalidade, na verdade, de tempo de saída da UTI, né? Tempo de saída da UTI e tempo de ventilação mecânica. Então, a nossa ideia é começar cedo, começar com pouco, mas para esse efeito modulatório e da resposta inflamatória, e aos poucos ir progredindo a minha meta nutricional. Em relação a resíduo gástrico, a gente já tem aqui
bem conceituado que a gente não aspira resíduo gástrico de rotina, né, nesses pacientes. Não tem grandes diferenças. O que a gente vai ter é perda da nutrição, uma quantidade de nutrição que eu vou fazer menos nesse paciente se eu ficar aspirando resíduo gástrico de forma geral. Quando a gente vai olhar as intercorrências do paciente, a gente tem aqui, claro, os níveis de segurança. Geralmente, esse paciente vai girar até 500 ml. Abaixo de 200 não tem nenhum problema para o início da nutrição enteral. Até 500 também não tem problema, mas considera mais um pouco de risco. E acima de 500 ml de resíduo gástrico, que a gente sinalizaria aqui um potencial risco de complicação gastrointestinal. Mas quando a gente vê nos estudos que mostram se o paciente precisa ou não aspirar resíduo gástrico e vê as complicações, a única diferença que a gente tem aqui é o paciente que é sinalizado com resíduo gástrico aumentado. Então, eu estou aspirando resíduo gástrico aqui, eu vejo que esse paciente aqui tem mais resíduo gástrico, mas todas as outras complicações, a terapia nutricional, por causa desse resíduo de até 500 ml, não tem nenhuma diferença. Então, não faz sentido a gente aspirar de rotina, a gente só vai perder dieta, né? A gente só vai perder meta calórica para esses pacientes. Em relação à fórmula ainda, a gente tem diversas opções que podem ajudar a gente, né? A gente tem aqui, em algumas populações, por exemplo, o paciente que está com status epilético, uma dieta ketogênica sendo aventada aqui. Aqui, estudo observacional, a gente não tem nada muito mais concreto por isso, mas a gente tem essa ideia de que a dieta ketogênica pode ajudar no controle da crise convulsiva, especialmente naqueles casos refratários, que eu estou na terceira, quarta droga, então seria uma opção. Para os pacientes com TCE, que tem alguns estudos, né, mostrando benefício quando a gente coloca imunonutrientes na minha fórmula, né, um benefício anti-inflamatório importante, né? E aí eu consigo ver em alguns estudos redução dos scores de mortalidade, de gravidade dele, então eu consigo ter essa redução. De maneira geral, eu não tenho grandes diferenças, né? A gente tem esses estudos observacionais para populações específicas, mas não tem nenhum trabalho muito grande que valide a nossa evidência. Então, a depender do caso, a gente pode sim pensar em fazer um imunonutriente para esses pacientes. Quando a gente vê aqui a comparação para a infecção desses pacientes, a gente vê uma redução também do risco de infecção quando eu faço imunonutrientes para essa população. Um dos imunonutrientes é a arginina. Aqui não entra para a gente imediatamente do doente crítico, mas, por exemplo, o paciente que vai ser submetido a uma neurocirurgia, ele poderia ter benefício de uma suplementação no perioperatório, mas não entraria para a gente da UTI. Mais um comentário rápido. A gente tem alguns outros artigos tentando mostrar alguma evidência de reposição de vitaminas específicas, de cálcio, de alguns nutrientes para o paciente com lesão cerebral aguda, mas nenhum com benefício relevante, nada que mude a nossa prática clínica. Então, de rotina, a gente não faz nem associação de vitaminas especiais, nem suplementação de nutrientes fora desses imunos que a gente já sabe que tem benefício. E a gente tem um benefício aqui da glutamina, né? Então, especialmente o paciente que ficou muito tempo ou tem a previsão de ficar algum tempo sem nutrição enteral, a gente tem a glutamina por via enteral, que ajuda a nutrir o nosso enterócito, diminui a incidência de translocação bacteriana e pode ter um benefício para esses pacientes, especialmente do número de infecção. Então, por via enteral, a gente pode usar a glutamina como um suplemento da dieta, né, uma dieta enriquecida por glutamina, para um benefício de infecção desses pacientes. Já a parenteral, a gente tem o contrário. Não tem nada na literatura que suporte fazer isso pela veia. Então, a ideia é que a glutamina é a principal fonte do enterócito, então fazer isso venoso não vai chegar na nutrição do enterócito, e a gente tem até uma associação com maior risco desses pacientes de sair da UTI, por exemplo. Os pacientes que usam glutamina parenteral acabam tendo um risco maior de ficar mais tempo na UTI. Né? Então, a gente não faz de rotina. Aqui, nesse caso, ele viu até um risco maior de mortalidade em 28 dias. Então, algo a se considerar. Né? Então, glutamina por via enteral, parenteral não.
E quando a gente vai iniciar a nutrição parenteral, né? A gente sabe que não é a nossa primeira escolha. Até a primeira semana, provavelmente, não vamos fazer. A nutrição parenteral precoce está associado especialmente ao risco elevado de infecção, né? E aí as complicações relacionadas também à necessidade de acesso, de infecções e complicações relacionadas à passagem de acesso para essa nutrição. Quando a gente fala especificamente dos nossos pacientes, a gente só vai ter uma indicação se eu chegar ali lá para o 8º dia, eu não consegui, o paciente está em risco nutricional, então ele é um desnutrido, ou ele está em risco de desnutrição, e eu não estou conseguindo chegar pelo menos a 60% das minhas metas lá para o 8º dia. Então, passei aquela fase aguda, estou com dificuldade de chegar na meta, e aí eu teria aqui um benefício, a gente tem alguns trabalhos que avaliam isso, de receber nutrição enteral mais parenteral. E aí, nesse contexto, eu tenho um ganho de permanência hospitalar, né, e uma redução de custo hospitalar de maneira geral, se eu consigo levar ele desses 60% para mais próximo de 100% da minha meta. Tá? De maneira geral, algumas mensagens aqui para casa. O paciente neurocrítico é um paciente que ele tem uma demanda metabólica elevada, então ele vai ter um consumo metabólico maior. Eu preciso fazer uma avaliação de risco nutricional, então eu tenho um desfecho, eu consigo fazer um prognóstico desse paciente e eu consigo predizer os impactos clínicos para ele. A minha via enteral vai ser preferível para o paciente, exceto se eu tenho alguma indicação, contraindicação à nutrição enteral. E eu quero iniciar a dieta precocemente nas primeiras 24, 48 horas, mas eu não preciso atingir minha meta rapidamente. E aí lembrar novamente que o meu principal efeito, o que vai garantir uma redução de mortalidade, uma redução de complicações na UTI, é o efeito de modulação da resposta inflamatória que essa dieta vai ter. Então, esse é o meu principal objetivo. Meu objetivo não é, nas primeiras horas, atingir demanda energética. Meu objetivo é fazer uma modulação da resposta inflamatória. E a seleção da fórmula, algumas fórmulas, eu consigo trazer um benefício com imunonutrientes ou com glutamina, a depender da população especial, né? A nossa equipe de nutrição, ela é bem capacitada para fazer isso na nossa UTI, e a gente consegue, com a equipe multi trabalhando junto, reduzir esses períodos aqui sem garantir essas metas para a gente nas primeiras horas, né? Então, a gente recebe tantos pacientes de AVC na fase mais crítica, pacientes de TCE a gente recebe menos, né? Mas a gente tem uma população grande de AVC e a gente tem os pacientes em protocolo de ME, né? Que também funcionam basicamente como um paciente em TCE com a demanda metabólica aumentada. Então, a gente tem um benefício grande para nosso cuidado clínico, a gente se atentar nessas metas nutricionais para esses pacientes, tá? A princípio era isso. Vou abrir para finalizar aqui, abrir para vocês, caso queiram comentar ou perguntar alguma coisa aí. Fala, Alessandro. Marcelo, boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Tá. Primeiro, parabéns pela aula, muito boa. Dúvida, quando você citou o estudo que fala que para não pesar a mão na dieta, né, para começar pouquinho, a gente tinha lá aquela tá, tipo, 0,2 gramas de proteína, 4 a 7 quilocalorias por quilo, que dava um benefício de menor tempo de ventilação mecânica. A minha dúvida é por quê? Tipo, balanço hídrico, eles saber se eles falaram alguma coisa, assim, porque menos nutrição faz balanço hídrico mais controlado, mais fácil, ou o motivo não ficou esclarecido? Assim, esse trabalho é uma tendência que a gente está tendo. Ele ainda não chegou a mudar a prática clínica, né? Então, os nossos guidelines não recomendam esse nível extremo de redução, mas para esse contexto geral, é um nível de supressão que a gente tem que ter de modulação hormonal. Não necessariamente tem a ver com balanço hídrico, mas sim com
qual que é o nosso drive hormonal desses pacientes. Então, um paciente com choque, ele vai ter uma demanda catabólica aumentada. A nossa ideia é segurar essa demanda catabólica, mas se a gente faz nutrição em excesso, o que vai acontecer é o contrário. Além de eu segurar, eu vou reduzir excessivamente a demanda catabólica e ter um estímulo anabólico, já que eu estou dando muito nutriente, ter um estímulo anabólico e aí redução de fatores inflamatórios que seriam benéficos, né, para combater o insulto agudo, eles vão ser reduzidos de forma excessiva. Então, a minha ideia seria controlar, mas ainda manter o paciente em um estado catabólico que ele precisa inicialmente. Então, a nova ideia desses estudos é essa, não tem a ver com balanço não, mas sim um controle catabólico e não tornar ele, em vez de catabólico, um paciente anabólico numa fase crítica, porque aí sim ele teria um prejuízo maior. Entendi, obrigado. A Nina perguntou no Nutrix-Score se é feito na admissão. Sim, quando o paciente é admitido na UTI, o Nutric ele consegue fazer alguma avaliação de órgão-alvo também. Então, parte da nossa avaliação como equipe multi da terapia nutricional seria usar o Nutric como ferramenta preferencial. E aí eu consigo fazer um prognóstico semelhante ao SAPS, semelhante ao APACHE, que eu calculo também na admissão. O Nutric, pelo ponto de vista nutricional, também consegue fazer essa prognosticação desse paciente. Dúvidas? Mais comentários? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não. Pois muito bom. O NEP deixou aí uma frequência, tá? Para assinarem. Todos que puderem assinar, podem assinar. E no mais, agradeço a todos que participaram. Acho que foi um momento de bastante crescimento para a gente aqui na UTI e que com certeza vai melhorar a nossa prática clínica, tá? Fico à disposição em outros momentos para mais dúvidas, caso elas surjam ao longo da semana aí, tá bom? Excelente, doutor Marcelo. Muito bom momento. E, pessoal, quem não preencheu, por favor, pode preencher a frequência de treinamento. Viu? Muito obrigada. Boa noite.